Meio-dia de um agosto de sol rachante. O cenário é o coração das Três Serras, um labirinto de pedra e espinho, onde o horizonte parece vibrar sob o efeito do calor. O silêncio da caatinga é absoluto, interrompido apenas pelo estalo ocasional de um galho seco ou pelo voo pesado de um carcará. Mas naquele dia, o silêncio era uma armadilha. Escondidos entre o cinza da vegetação morta, 200 homens fardados rastejam. Eles estão divididos em 7 colunas, as chamadas volantes, vindo de direções opostas, convergindo para um único ponto geográfico, o topo de uma serra escarpada. Eles estão exaustos, a garganta é um deserto de areia e o suor secou na pele, deixando apenas uma crosta de sal. Mas o cansaço é sufocado pela adrenalina. O comando é claro, o cerco é absoluto, não há para onde correr. O maior prêmio do sertão está a poucos metros de distância. Vazio. Essa é a palavra que definiria as próximas horas. Mas nenhum daqueles soldados sabia disso ainda. O capitão da volante principal, um homem de bigode grosso e olhos injetados de sono e ambição, levanta o braço direito. Ele olha para os seus subordinados, faz um gesto curto e seco. É o sinal. O ataque final ao acampamento avistado entre as pedras. A expectativa era de um inferno de pólvora, gritos e o cheiro metálico de sangue. No entanto, o que se segue não é o som da fuzilaria, mas um silêncio que pesa mais que os 40 graus sobre suas cabeças. Essa é a história do dia em que Lampião não apenas escapou do impossível, mas deixou um aviso que desmoronou a moral do exército oficial por anos. Um aviso que transformou generais em homens pequenos e transformou um fugitivo em uma sombra onipresente. Para entender como 7 forças coordenadas, o que havia de melhor na estratégia militar da época, conseguiram falhar de forma tão espetacular, você precisa entender quem era o verdadeiro dono daquele território. No sertão daquela época, a geografia era a única lei que não aceitava suborno. O poder não estava guardado nos palácios de mármore das capitais, mas nas mãos de quem conhecia o caminho secreto das pedras e o tempo exato da sede. Os coronéis financiavam o medo. As volantes vendiam uma segurança que raramente entregavam, e o povo lá embaixo, nas vilas de barro, assistia ao tabuleiro de sangue com uma mistura de pavor e fascínio. O que estava em jogo naquele agosto nas Três Serras não era uma captura comum. Era a prova definitiva. Se o Estado, com seus fuzis modernos e centenas de homens, não conseguisse segurar um único grupo de cangaceiros encurralados, a autoridade de quem vestia farda morreria antes do sol se pôr. Lampião, nessa história, não é o guerreiro impulsivo que muitos imaginam. Ele é o mestre do xadrez. Virgulino Ferreira da Silva operava sob um código de sobrevivência que, para os soldados comuns, beirava o sobrenatural. Ele usava o terreno como se fosse uma extensão do próprio corpo. Ele não fugia, ele se dissolvia. Mas do outro lado, tínhamos o que chamavam de máquina de guerra, um sistema de 7 cabeças, inchado pelo ego de comandantes que, embora estivessem do mesmo lado, se odiavam profundamente. Cada capitão, cada tenente ali presente, queria a promoção, a medalha e a glória de ser o homem que abateu a fera. Eles competiam entre si pelo prêmio, e essa vaidade era o primeiro buraco no cerco. No meio dessa tropa de homens endurecidos, caminhava um personagem pivô, um jovem rastejador local, um rapaz que conhecia cada palmo de chão, forçado a guiar a tropa sob ameaça de morte. No bolso, ele carregava uma moeda furada, seu amuleto de proteção. No peito, ele carregava um pavor silencioso. Enquanto os oficiais celebravam a vitória antes da hora, o rastejador olhava para o chão e sentia um frio na espinha. Ele via o rastro, mas o que ele via não eram as pegadas de homens fugindo em pânico. O rastro que ele seguia era perfeito demais, nítido demais. Era uma armadilha desenhada para ser encontrada. Ele sabia que o homem que eles caçavam não estava sendo encurralado. Ele estava atraindo todos para o mesmo centro. O planejamento das volantes parecia impecável no papel. 7 frentes de ataque. 600 metros de distância entre cada coluna, fechando o anel de ferro metro a metro. A ideia era simples: comprimir o bando de Lampião contra o despenhadeiro das Três Serras. De um lado, o abismo. Do outro,
200 fuzis Mauser. Os jornais da capital já tinham as manchetes prontas. A morte do rei do cangaço era dada como certa. O cerco foi montado com uma precisão matemática que não deixava brecha nem para um preá escapar. Os soldados subiam as encostas com as baionetas caladas, o metal brilhando sob o sol impiedoso, acreditando que finalmente o mito cairia. Mas o sertão tem seus próprios segredos, e as versões oficiais que tentam abafar esse episódio, até hoje, escondem uma falha humana muito mais profunda. Existe uma suspeita persistente, contada em sussurros nas feiras do interior, de que o cerco não falhou por falta de homens, mas por causa de um recado. Dizem que um dos 7 comandantes, pressionado por uma dívida de vida antiga, ou talvez por um bilhete entregue por um passarinho anônimo, abriu a guarda no momento exato. O mistério de como um grupo inteiro some diante de centenas de olhos, sem disparar um único tiro de defesa, é o que torna essa história uma das mais perturbadoras da crônica policial brasileira. Enquanto a tropa avançava, o calor desidratava os homens. A sede começava a causar alucinações. Alguns soldados juravam ouvir vozes vindo das fendas das rochas, uma cantoria baixa que parecia zombar do esforço deles. A tensão entre os oficiais aumentava. Ninguém queria dividir o mérito da captura. Se uma volante avistasse Lampião primeiro, a ordem era não avisar a outra para garantir a exclusividade da glória. Esse isolamento psicológico foi o combustível para o desastre. Eles encontravam fogueiras ainda quentes, restos de comida fresca, cascas de frutas recém-comidas. Todos os sinais indicavam que o bando estava ali, a poucos minutos de distância. Lampião sabia que estava cercado. Na verdade, ele permitiu que o cerco se completasse. Ele queria que todos estivessem presentes para que a lição fosse mais amarga. O rastejador, o jovem com a moeda furada, parou por um segundo antes da subida final. Ele viu algo gravado no chão, perto de uma raiz de aroeira. Não era uma pegada, era um símbolo. Um pequeno desenho feito na areia que só quem nasceu no mato saberia interpretar. Era um aviso de bem-vindo. O rapaz olhou para o capitão, tentou abrir a boca para avisar que algo estava errado, que o bando não estava fugindo, mas esperando. Mas o capitão, cego pela visão dos galões de ouro em seus ombros, ordenou que ele calasse a boca e continuasse andando. A ordem era de ataque total ao meio-dia. Naquele momento, as 7 volantes estavam tão próximas que podiam ouvir a respiração umas das outras através da vegetação densa. O anel estava fechado. O topo da serra era uma pequena clareira cercada por rochedos monumentais. O capitão da volante principal sacou seu revólver, o coração batendo na garganta. Ele deu o sinal de invasão. Os homens romperam a mata, gritando com os dedos nos gatilhos, prontos para o massacre. Eles convergiram para o centro do acampamento como uma avalanche de fardas caqui. Mas, ao chegarem no epicentro, o tempo parou. Não houve o barulho dos fuzis Mauser. Não houve o grito de guerra dos cangaceiros. O que houve foi o choque. As 7 frentes se encontraram no topo, apontando as armas umas para as outras na confusão do acampamento deserto. Por um segundo aterrorizante, soldados quase atiraram em soldados. O lugar estava vazio. Mas não era um vazio de abandono apressado. As cinzas da fogueira ainda soltavam uma fumaça leve. Uma rede ainda balançava levemente com o vento, como se alguém tivesse acabado de se levantar dela. E bem no centro da clareira, cravado em um galho de aroeira, estava o objeto que faria o sangue dos oficiais congelar. O chapéu de couro de Lampião. Não era um chapéu qualquer. Era a peça cravejada de medalhas de prata, com a aba quebrada de um lado, o símbolo máximo do rei do cangaço. Para um militar, encontrar o chapéu do inimigo sem o dono não é um troféu. É o símbolo máximo da vergonha. É a prova de que o inimigo esteve ali, observou você chegar e saiu pela porta da frente enquanto você achava que tinha o controle da situação. Deixar o chapéu para trás não foi uma fuga desesperada por causa do peso. Foi um ato de desprezo supremo. Foi como se Lampião estivesse dizendo: eu deixo minha coroa para vocês brincarem, porque a cabeça que a carrega vocês nunca vão ter. O silêncio que se seguiu no topo daquela serra
foi quebrado apenas pelo som do vento, batendo nas abas do chapéu solitário. Centenas de soldados, armados até os dentes, parados em volta de um pedaço de couro, sentindo que o chão sob seus pés não lhes pertencia. A sensação não era de que eles tinham perdido a presa, mas de que eles estavam sendo observados. Das fendas das rochas acima, dos esconderijos invisíveis que só o olho treinado enxerga, Lampião e seu bando assistiam ao espetáculo da incompetência oficial. Como eles saíram? Como 200 homens não viram 30 cangaceiros passarem? A resposta estava na falha que começava lá atrás, na ganância dos comandantes e na sabedoria do rastejador que ninguém quis ouvir. Lampião tinha transformado o cerco em um teatro e o público eram os próprios carrascos. O aviso estava dado. Onde o olho da lei pensa que alcança, o pé do cangaço já passou faz tempo. A moral daquelas tropas, que subiram a serra como heróis, desceu como poeira. Eles sabiam que, a partir daquele dia, a história não seria sobre o cerco das Três Serras, mas sobre o chapéu que ficou para contar a história de um exército que cercou o vento. O silêncio no topo das Três Serras era tão denso que os soldados podiam ouvir o próprio sangue latejando nas têmporas. O meio-dia já tinha passado, mas o sol parecia ter estacionado bem acima daquela clareira, iluminando a maior humilhação da história das forças volantes. Olhe bem para aquela cena. 200 homens armados, 7 oficiais de alta patente e, no centro de tudo, um pedaço de couro seco e trabalhado. Vazio. Aquela era a palavra que ecoava nas mentes dos comandantes como um tiro de misericórdia. O rei do cangaço não tinha apenas fugido. Ele tinha evaporado, deixando para trás um símbolo que pesava mais que uma derrota militar. Aquela era a tarde em que o mito de Lampião deixava de ser apenas o de um homem perigoso para se tornar o de uma força da natureza que nenhuma farda poderia conter. Para você entender a gravidade do que aconteceu nos minutos seguintes, imagine o peso da reputação no sertão daquela época. Um oficial que voltasse para a capital sem o bando, mas com o chapéu do líder, não era visto como um vencedor que quase conseguiu. Ele era visto como um bobo da corte. A máquina de guerra que o Estado montou, com seus 7 braços e fuzis de última geração, tinha acabado de apertar o vácuo. E o problema é que, no momento em que os comandantes se entreolharam, a união aparente se desfez. A culpa começou a ser jogada de um lado para o outro, antes mesmo do suor secar. O jovem rastejador, aquele da moeda furada no bolso, foi o único que se atreveu a caminhar até a borda do despenhadeiro. Enquanto os capitães discutiam aos gritos sobre quem teria falhado na coordenação, o rapaz olhava para o abismo e para as fendas de pedra que pareciam impossíveis de atravessar. Foi ali que ele entendeu. O bando de Lampião não tinha passado por cima, nem por trás das colunas. Eles tinham passado por dentro. Para o rastejador, o rastro agora contava uma história diferente. Ele viu marcas quase invisíveis de alpargatas em uma saliência da rocha que nenhum soldado comum ousaria pisar. Lampião conhecia uma estrada de bodes, um caminho que exigia que os homens se amarrassem uns aos outros e descessem pela face da pedra no momento exato em que a poeira das volantes subia. Mas havia algo mais, algo que o rastejador guardou para si enquanto via o major de uma das volantes evitar o seu olhar. Para um cerco de 7 frentes falhar, não basta a habilidade do fugitivo. É preciso um ponto de fuga na estrutura de quem persegue. A suspeita que assombra os arquivos militares até hoje é que a volante número 5, comandada por um homem que tinha dívidas de jogo e laços de parentesco ocultos em uma vila próxima, parou para descansar 10 minutos antes do combinado. Foram esses 10 minutos que abriram a fresta. O tempo de um passarinho cantar e o bando deslizar pelo único quadrante que não estava vigiado. A traição no sertão raramente era feita com palavras. Ela era feita com o silêncio e com o relógio. A tensão na clareira atingiu o ápice quando um dos tenentes, um jovem impetuoso, tentou pegar o chapéu de Lampião como se fosse um troféu. O capitão principal o impediu com um grito que silenciou a serra. "Não toque nisso", ele ordenou. Ele sabia que aquele objeto era um token de maldição. Se eles levassem o chapéu, estariam carregando a prova de que foram enganados.
Mas se o deixassem ali, a história de que o cangaço venceu a lei se espalharia por cada vilarejo em menos de 24 horas. O chapéu era a assinatura de Lampião, um bilhete de deboche escrito em couro e prata. A punição para aquela falha começou antes mesmo da descida da serra. A moral dos soldados estava em frangalhos. Eles tinham caminhado dias sob o sol, bebido água de poço salobro e arriscado a vida para cercar uma sombra. Quando viram que o inimigo tinha saído sem disparar um único tiro, a sensação de que lutavam contra um fantasma se instalou. Nos meses seguintes, o exército enfrentaria uma onda de desertores. Ninguém queria perseguir um homem que podia deixar o próprio chapéu como sentinela enquanto desaparecia no ar. Nas 72 horas que se seguiram, a notícia da fuga fantasma correu o Nordeste. O que os jornais tentaram pintar como uma retirada estratégica de Lampião, o povo nas feiras chamava de o Baile das Três Serras. O major da volante número 5, aquele que parou a tropa no momento crítico, foi transferido para uma guarnição burocrática e nunca mais comandou homens em campo. Dizem que anos depois, ele foi visto em uma igrejinha do interior, acendendo uma vela para uma imagem que tinha uma pequena moeda furada pendurada no pescoço. O medo de Lampião não tinha apenas dobrado de tamanho, ele tinha mudado de natureza. Ele não era mais apenas um homem armado, mas uma entidade que o sertão protegia. 6 meses depois, o efeito dominó daquele dia era claro. A autoridade do Estado naquelas serras era nominal. Quem mandava de fato era quem conhecia os caminhos que as fardas não podiam ver. O episódio das Três Serras virou a regra de ouro. Nunca se comemora uma vitória contra o cangaço antes de conferir o corpo. E o corpo de Lampião, naquele dia, era apenas um chapéu vazio, zombando de 200 homens. O rastejador, por sua vez, abandonou a farda semanas depois. Ele percebeu que, no sertão, quem tenta cercar a sombra acaba tropeçando no próprio rastro. Ele voltou para sua vila, mas nunca mais olhou para as serras sem sentir que, de alguma fenda escura, o rei ainda o observava. A história termina onde o mito começa. O chapéu de couro acabou sendo levado para um museu policial, onde permaneceu por décadas como uma relíquia de guerra. Mas para quem entende a alma daquelas terras, o chapéu nunca saiu daquela clareira. Ele continua lá, fincado na aroeira da nossa imaginação, lembrando que a força bruta sem o conhecimento do chão onde pisa é apenas um gigante cego. O cerco foi perfeito no papel, mas o papel não sangra e nem sente sede. Lampião provou que o território não é apenas terra e pedra. O território é quem sabe habitar o silêncio entre os passos do inimigo. Nas próximas vezes que você ouvir falar sobre planos infalíveis e cercos matemáticos, lembre-se das Três Serras. Lembre-se que o maior poder de um líder não é o tamanho do seu exército, mas a capacidade de fazer o inimigo duvidar da própria visão. A fuga de Lampião não foi um milagre, foi uma lição de psicologia aplicada sob 40 graus. Ele sabia que a vaidade dos comandantes e a ganância pela glória seriam as cordas que enforcariam a própria operação. Agora eu te pergunto, se você estivesse no comando de uma das 7 volantes e percebesse que o homem que você persegue conhece seus passos melhor que você mesmo, você avançaria para uma glória incerta ou deixaria uma brecha silenciosa para garantir que voltaria vivo para casa? No sertão, a sobrevivência muitas vezes mora na escolha de não ser o herói da história oficial. Se você gosta dessas histórias de estratégia, poder e os bastidores sombrios do nosso passado, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Histórias como esta, que os livros oficiais costumam resumir em 2 linhas, são as que realmente explicam como o Brasil profundo se formou. Deixe seu like se você concorda que, às vezes, o silêncio fala mais alto que um fuzil. E se quiser continuar mergulhando nesses mistérios, tem outra história fascinante esperando por você bem aqui no canal. A gente se vê no próximo rastro.